Olá pessoal, começando a primeira edição aqui do Mente Aberta com vocês, é um prazer, eu sou Henrique Martins. Hoje a gente tá com um material muito especial, tá? A gente tá com um projeto de ajudar você pro Enem. E para isso, a gente tá com alunos do Atenas, uma é importada, outra é artista. Estamos com o professor Christian também, que vai tirar várias dúvidas, tá? Vamos nos apresentar para vocês. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Christian Castro, professor de matemática. Olá, tudo bem? Eu sou o Gabriel, do segundo ano do ensino médio do Colégio Atenas. E eu sou a Adriene, famosa importada. Pessoal, ela é importada. Gente, olha só. O intuito de hoje mesmo é a gente conseguir trazer para vocês o máximo de informação sobre a questão do Enem, tá? Que tá chegando aí no próximo mês, dia 5 e dia 12. E você é professor de matemática, né, Christian? Isso, professor de matemática. Coitado. Então... Normalmente quem não sabe fala isso mesmo. Isso é uma coisa normal de acontecer. O pessoal já olha diferente, né? Mas, então, a prova vai ser no dia 12, a parte de matemática, né? Correto, a parte de... Não só matemática, né, Henrique? Vai ser a parte que o pessoal chama de exatas, já com a biologia. Então, vai ser física, química, biologia e matemática. Nesse domingo, dia 12, totalizando 90 questões. 45, que seriam física, química e biologia, mais as questões mais lindas do Brasil, 45 questões de matemática. Eu concordo. Passar para as perguntas aí pro pessoal aí. Em relação a todas as matérias que caem no Enem, qual que você acha que a gente deveria dar mais ênfase, né? Porque, como a gente sabe, é muitas matérias que caem. E não tem como a gente ver todas para se preparar. Então, Sim. qual que você acha que a gente dá mais palco para elas? Você quer emendar alguma coisa, Gabriel? Principalmente na área de matemática, assim, a gente queria saber as questões que a gente precisa mais estudar e, principalmente, qual delas você considera mais difícil, assim, que o pessoal tem mais dificuldade. Tá, vamos lá, né? Começando pela pergunta da Adriane, vulgo importada aí. É o seguinte, a gente começa pela pergunta dela. O que dá foco no Enem? Bom, os focos do Enem são duas situações básicas. Redação e matemática. O foco é esse. Respondendo a tua primeira parte da pergunta. Por quê? Redação vale 1000 pontos. Matemática seria, com 45 questões, o maior grau de dificuldade que você teria em relação à nota que você vai tirar. Uhum. Então, primeira prioridade, redação. Segunda prioridade, você daria para matemática. Ponto. Emendando dentro do que o Gabriel está falando, na matemática é uma prova que é meio óbvia. Por que isso acontece? Por serem 45 questões de matemática, fica muito repetitivo. Todo ano costuma cobrar-se a mesma situação, costuma cobrar a mesma coisa. Então é uma coisa que acontece muitas vezes, né? Acontece sempre os mesmos conteúdos. Em relação ao conteúdo que mais acontece, dentro da tua pergunta, Gabriel, tem alguns tópicos da matemática que acontecem bastante, né? Nós sabemos, geometria espacial, principalmente a parte de volume, cai muito. Geometria plana, principalmente a parte de áreas, cai bastante. Em relação a grau de dificuldade, que o pessoal tem mais dificuldade. O pessoal tem mais dificuldade de análise combinatória e probabilidades. É um dos tópicos que o pessoal tem mais dificuldade, dentro especificamente falando de matemática. Uhum. Então, respondendo a primeira pergunta, que é a pergunta da Adriene. O que devo focar? Redação e matemática. Se não tiver peso. Como assim? Tem locais que tem peso em ciências da natureza. Imagina que a Adriene, ela quer prestar medicina, por exemplo. Se ela quer prestar medicina, a medicina no vestibular da UFO, através do Enem, tem um peso na parte de física, química e biologia, que na UFTM, em Uberaba, por exemplo, não terá. Uhum. Então, o primeiro foco é redação, muito bem feita. Faça as redações anteriores e veja os temas que mais aconteceram e faça as redações que o professor de cursinho da tua escola passa. Uhum. Segundo, as 45 questões de matemática. Se tiver peso, também direcione para onde tiver o peso. Às vezes, aquela prova específica ela vai ter um peso para ser trabalhado. Emendando na pergunta do Gabriel, em matemática, assuntos que acontecem bastante, geometria plana, geometria espacial, análise combinatória, probabilidade, funções, estatística. Log cai pouco, quando cai uma questão. Não é uma questão que você tem que se preocupar muito. Então eu focaria na matemática básica, que é a matemática do ensino fundamental,
porque é fácil até de você acertar as questões. E por grau de dificuldade, análise combinatória e probabilidade, o pessoal sente um pouco mais de dificuldade dentro da prova do Enem. Mas não só no Enem, né? Em qualquer lugar o pessoal tem um pouco de dificuldade nessa brincadeira aí também. E, Christian, eu tava pensando, cara, tem aquele sistema de correção também, a questão da pergunta, o que é mais difícil. Mas, assim, talvez acertar o mais difícil e deixar o restante, sei lá, focar mais no difícil, não tanto nas outras questões, pode até atrapalhar um pouquinho da nota. Atrapalha demais. Respondendo a tua pergunta, no Enem tem uma situação que se chama TRI, Teoria de Resposta ao Item, que é o pessoal chama de TRI. O importante no Enem é você acertar questões fáceis e médias. Isso é o importante. Porque não adianta nada. Vamos pegar o exemplo da Adriane, que ela acerta 30 questões de matemática, por exemplo, das 45. Só que ela chutou algumas, e ela acertou algumas questões difíceis no chute e errou umas questões fáceis. O Gabriel acertou as mesmas 30 questões. As mesmas 30 questões. Só que o Gabriel acertou mais questões fáceis e médias e errou mais as difíceis. A nota dele é maior do que a nota dela pela TRI, Teoria de Resposta ao Item. Então, tomar cuidado com isso. Tomar esse pequeno cuidado aí. Preocupar em questão fácil e média. Essa é a preocupação que você tem que ter com o Enem. Questões fáceis e médias e passar por toda a prova. Isso é a preocupação básica. E em questão de proporcionalidade de temas, por exemplo, a gente sabe que tem geometria espacial, tem análise combinatória. Assim, ao longo desses anos, tem observado alguma tendência? Tá ficando menos questões disso? Você diz, quase não aparece logo desde a minha época que eu fiz Enem. Então a gente sabe que o log... Já existia? Já existia. Só pra saber. Não, morri de raiva, porque eu não tinha entendido nada. Mas com o tempo, assim, depois ficou tranquilo. Só que você conseguiu observar alguma tendência, assim, dessas questões? Tá crescendo mais, geometria espacial tá ficando mais... A gente vê essa tendência ao longo do tempo? Cara, é o seguinte, virou um vestibularzão. Se você pegar o Enem dos últimos 5, 6 anos, as provas têm ficado um pouco mais difíceis. Bem mais difícil. Por quê? Porque virou um vestibularzão. Hoje, como grande parte do Brasil adota o Enem para poder ingressar nos cursos que as pessoas querem, então virou um vestibularzão. A prova ficou um pouco mais difícil do que ela já foi anteriormente. E essa mudança que fizeram, passando a parte de física, química e biologia para junto da matemática, não foi uma mudança boa para o aluno, não. O aluno vai sofrer mais, porque imagina você ter que fazer 90 questões, física, química e biologia e matemática no mesmo dia. É mais sofrido para o aluno. Mas assim, não é sofrido. Tem que ter mais repertório, né? Tem que ter mais repertório, você tem que ter mais treinamento, você tem que estar mais treinado com aquelas provas. É nesse sentido. Você acha que é até mais cansativo do que português e matemática no mesmo dia? É bem mais difícil. Eu acho muito mais cansativo, Muito porque mais. é muito cálculo. Porque, querendo ou não, é uma prova de português. Você pega ali, tem como você engabelar um pouco, né? Porque é só ler mais assim. Exatas não, ela é realmente exata. Densa, densa. É mais densa. É aquilo ali mesmo. O que tá faltando a palavra para ela seria mais densa, né? Ela ela é mais densa. E como você disse também, a prova ela é muito extensa. E assim, eu também concordo na questão dela ter virado um vestibularzão, porque todo ano parece que as questões vão ficando mais difíceis, mas ao mesmo tempo você vai conseguindo ter uma base melhor de quais questões você pode estudar, né, para cair. Mas eu também queria emendar num negócio que você falou de o Enem, ele tá virando um vestibularzão. Sim. Você acha que o Enem, ele tem mais semelhanças ou mais diferenças com vestibulares no geral, por exemplo? É o seguinte, a tendência é o contrário. A tendência é os vestibulares irem se adaptando à maneira como o Enem foi colocado, e não invertido. O que a gente fala que o Enem virou um vestibularzão é que ficaram questões mais fortes em relação ao conteúdo. Lembrando que o Enem não foi criado para aluno de escola particular nem de cursinho. O Enem foi criado para alunos de escola pública. Os alunos de escolas particulares e de cursinhos, eles prestam o Enem por obrigação, porque tem que prestar. Uhum. Então,
aumentou-se o nível de dificuldade das questões. Comparado com alguns vestibulares, o Enem ainda é um nível abaixo. Se você pegar, por exemplo, uma FUVEST para brincar com ela, para divertir. Brincar? Vamos brincar de manhã. É. Nossa, sábado de manhã eu acordo com vontade de fazer um vestibular. Imagina, você falou, hoje eu vou divertir. Então, diversão garantida. Demais. Então, acontece o seguinte, tá um grau de dificuldade um pouco maior, e aí, mesmo assim, ainda tá um pouco mais simples do que alguns tipos de vestibulares. Que nem citou, por exemplo, a FUVEST, se brincar a Unicamp Divertida. também. Unicamp, UFO, apesar de ter só vestibular a cada meio ano, a cada um ano na UFO, que é só vestibular do meio de ano, né? Sim. O resto é Enem. Eu acho que para vocês era isso, gente? Para mais alguma coisa? Não, Geral. muito obrigado. Obrigado, gente, pela Obrigado. participação. A gente Valeu. continua aqui na nossa programação com muito mais dúvidas a serem resolvidas aqui com o professor Christian e o pessoal do Atenas. Não percam nada, viu? Mente aberta. Mente aberta. É isso aí, pessoal. Voltamos com o nosso Mente Aberta. Agora com ele, o Jean, que é professor de Química, né? Química. Também estamos com os alunos Alana e o vingador do ensino médio, Thor. Vou deixar eles se apresentarem e conversar um pouquinho com vocês. Bom dia, meu nome é Jean, eu sou professor de Química. Eu não sou de Patrocínio, eu sou de Uberaba, mas a gente vem aqui toda semana, dá uma aula aqui toda terça, a gente está aqui em Patrocínio. E é um prazer estar aqui. Os meninos, o Colégio Atenas, eles sempre abrem as portas para a gente aqui. É um colégio que se preocupa muito com essa questão da qualidade, né? Então, eles foram buscar professor lá em Uberaba ali, né? Legal. Onde... E aí, Sr. Thor? Bom, é isso aí, né, que o Jean falou. Eu sou do 3º ano do Atenas. Tô aqui para tirar umas dúvidas sobre química, né, do Enem, com o Jeanzão aqui. E juntamente com a Alana. Bom dia, meu nome é Alana, também sou do 3º ano do Colégio Atenas. E vim aqui para conversar sobre a química no Enem. É isso aí, pessoal. O Jean, que é o cara que já tem experiência, já tá careca de saber sobre o assunto, né, Jean? Tô brincando. Conta um pouquinho pra gente agora sobre as dúvidas de vocês, Alana, Thor. Eu queria saber quais são os principais tópicos que nós estudantes temos que nos preocupar com a química no Enem. Então, a química, existem alguns temas que são recorrentes no Enem. Por exemplo, orgânica, tá? Sempre vai cair orgânica. A gente fala que não tem como você fazer o Enem sem saber química orgânica, tá? É certeza absoluta que orgânica vai cair na prova, principalmente reações orgânicas. Só que a química, né, além desses temas recorrentes que são química orgânica, eletroquímica, cinética e equilíbrio, esses 4 temas são muito recorrentes. Mas a química ela tem uma ligação muito forte com o cotidiano. Então, é muito interessante você se manter atualizada. Por exemplo, é muito provável que esse ano no Enem a gente tenha questões sobre radioatividade, certo? Principalmente fusão nuclear. Por quê? A gente está passando por 2 conflitos geopolíticos e existe aquela tensão do uso de armas nucleares. Então, é muito provável que isso gere uma certa tensão e tal. Isso, né, tá em voga na mídia. Outra questão é que esse ano, finalmente, né, estamos desde o século passado tentando fazer a fusão a frio funcionar, né, a fusão nuclear. A gente conseguiu fazer com algum sucesso já esse ano, né, depois de várias décadas tentando. Finalmente o ser humano está conseguindo dar os primeiros passos no uso da fusão nuclear como energia, né, e logicamente seria uma fonte de energia abundante e limpa. Então é uma revolução tecnológica muito grande. Então isso é um assunto que muito facilmente seria cobrado numa prova do Enem. Então é interessante não só você estar antenada nessa questão dos assuntos que mais caem, mas a gente ficar de olho na mídia, ver o que está sendo falado, o que está sendo tratado, para a gente poder saber como que isso pode cair no Enem. Até porque o Enem, ele é uma prova, assim, muito para testar os conhecimentos socioculturais também, Sim, né? ele tem essa raiz. Pode ser qualquer matéria, mas eles vão trazer esse viés um pouco mais sociocultural para agregar agregar na prova. É isso aí. Mas essa fusão a frio, né, que você falou. Sim. Ela tem, tipo, alguma coisa relacionada ao que a gente já tem de produção de energia, tipo, reator nuclear? Ou é, tipo, o processo inverso? Os reatores nucleares que a gente usa atualmente,
eles são reatores que usam fissão nuclear. Aham. A fissão, ela gera resíduos nucleares que demoram muito tempo para poder ser, né, restabelecido, para aquilo poder deixar de ser um lixo tóxico para o ser humano. Isso vai muito tempo, Uhum. certo? Então a gente tem que fazer a gestão desse lixo durante décadas, talvez séculos, tá? Então, assim, é um lixo que é caro, é uma produção, é perigoso, né? A gente já viu certos acidentes que aconteceram, Chernobyl, Fukushima, né? Então a radioatividade, Goiânia, o acidente de Goiânia, né? Então a radioatividade, ela é perigosa, né? Então, assim, a fusão nuclear, a grande vantagem dela é que ela não vai gerar resíduos tóxicos, ela não gera resíduos nucleares, tá? Ela não vai gerar lixo radioativo. Então, pelo fato dela não gerar lixo radioativo, ela é uma energia limpa, abundante, e se a gente conseguir controlar isso da maneira correta, ela vai ser barata, certo? E você não depende do tempo, né? Porque a energia hidrelétrica a gente precisa da água. Energia eólica a gente precisa que vente, certo? Então, algumas regiões são muito boas para energia eólica, mas se você tem a fusão nuclear, você pode implantar uma usina em qualquer lugar, tá? A gente pode implantar uma aqui em Patrocínio, outra em Uberlândia, indiferente. Em qualquer lugar é possível você implantar essa usina. Então, você tem uma distribuição energética muito uniforme, entendeu? Você não depende mais da geografia do local. Uhum. A gente também aqui na Molo tem a radioatividade aqui. Tem. Nossa. Tô brincando. Mas aqui, o dia 12, né, que é o dia das exatas, agora ficou com essa parte de matemática e também essa parte de química, biologia, física. Tem alunos que falam que ficou um pouco mais denso para fazer. Você tem alguma Sim. dica de gestão de tempo? Porque geralmente são questões que se a gente começa a pegar a linha de raciocínio errada, a gente tem que voltar tudo. E aí vai embolando no tempo. Sim. Você tem alguma dica aí para Sim. gerir melhor isso? O Enem, via de regra, ele tem duas formas de vamos dizer assim, de te pegar na questão. É usando distratores e detratores. Então são questões, às vezes, que são difíceis, de verdade, e geralmente as questões difíceis do Enem, ela gosta de cobrar mais de um conteúdo, certo? Ela pode cobrar orgânica, ela pode cobrar algum conteúdo de biologia junto, alguma coisa. Então ela pode fazer uma coisa interdisciplinar. Ou ela pode cobrar uma prova mais objetiva, né, com uma questão só, ou ela pode até te cobrar uma questão muito grande, tá? Simplesmente é um textão enorme, que você vai perder muito tempo lendo aquilo, e você tem que ter uma dinâmica de leitura melhor. Como que você vai fazer para não perder tanto tempo nesse texto? Porque você vai ter que ler o texto, não tem jeito. Então, a gente vai lá, no fim da pergunta, você lê o que a questão está te pedindo. Porque se você ler o texto todo, sem saber o que você está procurando, e depois lá embaixo ele te pede uma determinada coisa nessa questão, aí você vai ter que voltar e ler de novo. Certo? Então você lê primeiro o que ele está te pedindo e a hora que você for ler, de fato, a questão, você já sabe o que você está procurando. Então isso vai deixar a sua leitura mais dinâmica, você já sabe o que você está fazendo naquela questão. Vai ler procurando, né? Porque tem muita questão também que o pessoal bate o olho, eu particularmente já fiz isso, né? Bati o olho e falei, senhora da Badia, isso aqui tá falando de quê? Meu Deus, não vou dar... Aí quando você acaba de ler, você fala, tá perguntando, é isso? Então, tipo, tem interpretação coisa pura, é simples. coisa simples, assim. Às vezes a gente Sim. fica assustado com o início do enunciado, sendo que basicamente é para dar uma contextualizada. É a questão Exatamente. sociocultural que o Enem traz, né? Isso, então às vezes ele te traz informações que, vamos dizer assim, não são úteis para a resolução direta do exercício, certo? Que é mais uma questão de contextualização. Mas quando você sabe o que você está procurando, você consegue ignorar essa parte direto para aquilo que você realmente precisa. Muito bacana, meninos. Vocês têm alguma dúvida a mais agora? Eu queria saber qual a melhor forma de estudar química pro Enem. É exercício? É videoaula? Então, de forma geral, tá? Estudos, a gente tem aquele tripé, né? Você estuda o conteúdo, pode ser por videoaula, pode ser por leitura, isso depende muito da sua dinâmica de estudo. Tem gente que gosta de videoaula, eu geralmente recomendo para os alunos, tá? Toma muito cuidado, tá? Eu sempre peço para vocês me mostrarem as videoaulas que vocês estão assistindo, porque é complicado, né? No YouTube, praticamente qualquer um pode pegar e gravar, né? Então a gente não sabe, a gente tem que fazer uma curadoria do que vocês estão vendo.
Mas me tragam conteúdo, eu sempre peço para vocês trazerem, porque se eu vejo que é uma coisa de qualidade, eu fico mais tranquilo em saber que vocês estão estudando por videoaula. E não tem problema, é muito válido, é muito bom, na verdade. É uma dinâmica diferente, é um professor diferente, então ele traz informações ali, um jeito diferente de falar, que sempre vai acrescentar, tá? Por mais que ele dê a mesma informação, às vezes de um jeito diferente, às vezes vocês absorvem melhor. Agora, o exercício, ele sempre tem que estar presente. Então você estuda, faz exercício. No exercício, você vai encontrar onde estão suas dúvidas. Aí você retorna naquela aula e faz uma revisão. Então, o estudo, ele tem que seguir esse triângulo. Estuda, faz exercício, revisa. Estuda, faz exercício, revisa. Se você seguir isso para praticamente qualquer matéria que você for estudar, você vai ter um desempenho muito acima da média, tá? Essa é simples. É só seguir essa receitinha de bolo aí que vocês não vão errar nunca. Uhum. É igual o corpo é treinar, você vai na academia, vai lá fazer as repetições, depois come proteína, essas coisas. O cérebro também precisa do estímulo, da fixação do estímulo, e vai ficando mais natural, né, em relação à matéria. Interessante isso que você falou, porque parte da fixação do aprendizado vem do sono. Então, uma coisa que às vezes pouca gente fala, mas que é extremamente importante. Uma coisa que, assim, eu sempre falo para vocês, né? Eu vou começar a bater nessa tecla logo, logo. É o primeiro Enem de vocês, assim, para valer. E vai chegar nessa última semana do Enem. Eu sei que a tentação de pegar, tentar ler todos os livros que você não conseguiu ler, que não deu tempo, é muito grande. Mas acredita em mim, é melhor vocês irem pro Enem com um conteúdo bem fixado do que você tentar ler tudo, virar a noite estudando, dormir mal, porque você simplesmente não vai fixar aquilo que você está estudando. Então, na última semana, não é a semana de aprender coisas mirabolantes, não inventa. Estuda, dorme, revisa o que vocês aprenderam, mas foca muito no sono. Porque sem descanso, o cérebro não vai fixar absolutamente nada. Então, o pilar principal do aprendizado é o sono. Qualidade de sono é fundamental. Também buscar se acalmar bastante, né? Porque Ficar os maiores calmo. desafios, né, às vezes não é nem um conteúdo, gestão de... Mas é realmente o nervosismo, né? Sim, Tem gente que dá um branco. Quando eu fui fazer Enem, eu virei noite estudando, não devia ter feito isso. Eu cheguei na prova assim, já com a nuca aqui queimando. Se ia sentar para fazer as questões, aí você fala, nossa, mas eu vi isso aqui, eu vi isso aonde? Mas como é que é? Isso ou aquilo? Aí você acaba até perdendo tempo para as próximas questões, o nervosismo fica... aparente. Então, se tem algo que vocês gostem também, uma meditação, alguma atividade de lazer, que é bacana, um esporte, é uma indicação que eu também dou. Ajuda bastante. Ajuda muito. E é isso aí. Mais alguma pergunta, Thor, Alana? Não, acho que não. Acho que não. Tá. Então, o nosso bloco vai encerrar por aqui. A gente ainda tem muita pergunta para trazer para vocês. Até já! Você ouviu na Módulo FM Mente Aberta. Mente Aberta. De volta na próxima sexta-feira. Até lá!